بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bem-vindos a todos. Continuamos a tradução desta exortação intitulada Sakaratul Mauti, Adhabul Qabri wa Na'imihi wa Mashahidu Yawm al-Qiyamah, a agonia da morte, os castigos e os prazeres na sepultura e as situações do dia da ressurreição, do autor, o Sheikh Zaid al-Madkhali, rahimahullah. E nesta aula iremos abordar um novo capítulo acerca do julgamento das criaturas pelo Criador, acerca do julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala das suas criaturas no dia do julgamento. No dia do julgamento. Então o Sheikh Zaid, rahimahullah, disse o seguinte: Lembra-te do momento no qual Allah subhanahu wa ta'ala julgará as suas criaturas e tu serás uma delas. Lembra-te do momento no qual Allah julgará as suas criaturas e que tu serás uma delas. Serão julgados acerca de todos os atos que fizeram nas suas vidas mundanas. Serão julgados acerca de tudo aquilo que fizeram nas suas vidas mundanas. Que os seus atos sejam bons ou maus, serão julgados por tudo aquilo que fizeram. Nesse momento, nesse dia, no dia do julgamento, as balanças serão posicionadas. As balanças serão posicionadas e os registros serão expostos. Os registros de cada criatura será exposto. E Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala disse, de acordo com o sentido do versículo número 47 de Suratul Anbiya: e no dia da ressurreição posicionaremos as balanças justas. Então nenhuma alma sofrerá nenhuma injustiça. No dia da ressurreição posicionaremos as balanças justas. Então nenhuma alma sofrerá nenhuma injustiça. Então será pesada a pessoa, os seus atos e o seu registro. E o seu registro. Aqui o Sheikh, rahimahullah, nos informa, e este é um ponto, é um ponto da crença, é uma base da crença de Ahlus Sunnati wal Jama'a, do povo da Sunna e do grupo, que é que no dia do julgamento três coisas vão ser pesadas: a pessoa, os seus atos e o seu registro. As pessoas serão pesadas na balança, os atos das pessoas serão pesados na balança e os registros das pessoas, ou o registro das pessoas serão pesados na balança. De acordo com os textos sagrados. De acordo com os textos sagrados. E aqui o autor mencionou a Suratul Qari'ah. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. De acordo com o versículo número 6, 7, 8, 9, 10 e 11 de Suratul Qari'ah,
Allah subhanahu wa ta'ala disse: quanto àquele cuja balança será pesada, quer dizer que as suas boas ações serão pesadas, ele estará numa vida agradável. Ele estará numa vida agradável. Isto é, no paraíso eternamente. Quanto àquele cuja balança será ligeira, quer dizer que as suas boas ações serão poucas, então o seu destino será um profundo precipício. Quer dizer, o inferno. E quem te dirá o que ele é? Um fogo ardente. Um fogo ardente. E Allah subhanahu wa ta'ala indicou a exposição dos registros. Quer dizer que a evidência que os registros vão ser expostos é Suratul Isra. يقول الله تبارك وتعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Allah subhanahu wa ta'ala disse acerca da exposição dos registros das suas criaturas no versículo 13 e 14 da Surat al-Isra: e ao pescoço de cada pessoa amarramos os seus atos. E no dia da ressurreição faremos sair para ela, ou para ele, um livro que ele encontrará desenrolado. Um livro, isto é, um registro no que ele encontrará desenrolado. Lhe será dito: lê o teu livro. Lê o teu livro, isto é, o teu registro. Hoje te bastas a ti próprio, ou a ti mesmo, por ajustador de contas. Depois o autor, rahimahullah, disse: nesse dia, uns receberão o seu livro com a mão direita e entrarão no paraíso, com uma grande alegria e uma grande felicidade. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala na Surat al-Haqqa. Então aqui o autor passou a outro ponto, que é o facto que os servos ou as criaturas nesse dia receberão o livro com a sua mão direita ou com a sua mão esquerda. Quer dizer que uns receberão o seu livro com a mão direita e outros receberão o livro com a mão esquerda. Esta é mais uma etapa da vida do além. Então aqui o Sheikh começou por aqueles que receberão o livro com a mão direita e que entrarão no paraíso com uma grande alegria e felicidade. E mencionou a evidência que é Surat al-Haqqa, alguns versículos de Surat al-Haqqa. يقول الله تبارك وتعالى: هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com o sentido do versículo 19, 20, 21, 22, 23 e 24 de Surat al-Haqqa: quanto àquele a quem o livro será entregue na sua mão direita, ele dirá: venham e leiam o meu livro. Eu tinha a certeza de encontrar a minha conta. Então ele estará numa vida agradável, num jardim bem alto. Os seus frutos estarão ao alcance da sua mão. E lhes será dito: comam e bebam com agrado pelo que adiantaram
nos dias passados. Então esta é a situação daquele que receberá o livro com a sua mão direita. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. Quanto àquele a quem o livro será entregue na sua mão direita, dirá: venham, leiam o meu livro. إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Eu tinha a certeza de encontrar a minha conta. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Então ele estará numa vida agradável. في جنة عالية. Num jardim bem alto. قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ. Os seus frutos estarão ao alcance da sua mão. كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. E lhes será dito: comam e bebam com agrado pelo que adiantaram nos dias passados. Nos dias passados. Depois o autor passou a outro tipo de criaturas, que são aqueles que receberão o seu livro com a mão esquerda e irão para o inferno. E a evidência disso é a mesma sura, que é a Suratul Haqqa, e são os versículos que vêm logo a seguir, que é o versículo 25, 26 e 27. يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية. Quanto àquele a quem o livro lhe será entregue na sua mão esquerda, ele dirá: quem me dera que não me tivessem entregado o meu livro e que eu não conhecesse a minha conta. Quem me dera que a minha primeira morte fosse definitiva. Quer dizer, quem me dera não ter sido ressuscitado e julgado. Depois o autor diz, e os versículos com este sentido são imensos, e o autor mencionou também Suratul Inshiqaq, isto é, os versículos acerca daqueles que recebem o livro com a mão direita e outros com a mão esquerda ou por detrás das costas, e mencionou Suratul Inshiqaq. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Allah subhanahu wa ta'ala diz, de acordo com estes versículos da Surah Al-Inshiqaq, que é do versículo número 6 até ao versículo número 15: ó homem, tu te esforças para o teu Senhor com determinação, por certo, tu o encontrarás. Por certo, tu o encontrarás. Então aquele a quem for entregue o seu livro com a mão direita terá um julgamento fácil e voltará alegre para junto da sua família. Quanto àquele a quem for entregue o seu livro por detrás das suas costas, suplicará a sua própria destruição e será queimado num fogo ardente. Por certo, ele estava sempre alegre com a sua família. Por certo, ele pensava que nunca iria ser ressuscitado, mas sim, por certo, o seu Senhor o observava perfeitamente. O seu Senhor o observava perfeitamente. Depois o autor, rahimahullah ta'ala,
depois de ter mencionado todos estas evidências, disse o seguinte: estes versículos, esta é a conclusão do Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah. Estes versículos assustadores, estes versículos que assustam qualquer pessoa que tem um coração vivo, a pessoa se apercebe que Allah subhanahu wa ta'ala o observa constantemente e que Allah subhanahu wa ta'ala o julgará. Por certo, o nosso Senhor conhece perfeitamente que dentre as suas criaturas uns entrarão no paraíso e outros no inferno. Allah subhanahu wa ta'ala observa as suas criaturas e sabe tudo aquilo que fazem. E Allah subhanahu wa ta'ala conhece quem entrará no paraíso e quem entrará no inferno. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, o nosso Senhor, nos escondeu a nós o destino de cada um de nós. Quer dizer que Ele conhece o nosso destino, mas escondeu às suas criaturas o destino de cada uma delas. Quer dizer que nenhum de nós conhece o seu destino. Nenhum de nós sabe se o seu destino será o inferno ou o paraíso. Porém, Allah subhanahu wa ta'ala contabilizou os atos de cada uma das suas criaturas. Allah subhanahu wa ta'ala contabiliza os atos de cada uma das suas criaturas a fim que os seus servos desejem o agrado de Allah e a sua vasta misericórdia e a sua enorme retribuição. E que, ao mesmo tempo, temam a sua fúria e o seu castigo. Quer dizer que os servos crentes, os servos muçulmanos que creem em Allah subhanahu wa ta'ala, os servos que sabem que Allah subhanahu wa ta'ala contabiliza todos os seus atos e que Allah subhanahu wa ta'ala o julgará. Então, o facto que o servo saiba que vai ser julgado o leva a desejar o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua vasta misericórdia e a sua enorme retribuição. Mas ao mesmo tempo, o servo crente, muçulmano, teme a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala e o seu castigo. Então, o crente vive constantemente entre a esperança e o medo. Vive entre a esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e o medo da fúria e do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então constantemente pratica o bem a fim de receber a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e ao mesmo tempo se afasta dos pecados com medo do castigo de Allah subhanahu wa ta'ala, pois Allah o observa e contabiliza todos os seus actos e o julgará no dia do julgamento, no dia da ressurreição. Depois o autor continua dizendo, e veramente que os atos contabilizados são sobretudo os últimos da vida do servo. Ponto muito importante.
E veramente que os atos contabilizados são sobretudo os últimos da vida do servo, pois se o servo morrer sobre uma boa ação, será, inshallah, dentre as pessoas do bem. Mas se pelo contrário, se o servo morrer sobre uma má ação, então tememos para ele um mau destino. E para terminar, o Sheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullah, suplica a Allah subhanahu wa ta'ala de nos proteger e de nos fazer entrar no mais elevado grau do paraíso, que é Al-Firdaus, e aqui se termina este capítulo, que é acerca do julgamento de Allah subhanahu wa ta'ala das suas criaturas no dia da ressurreição, no dia do julgamento final, e daqueles que receberão o livro com a sua mão direita e de outros que receberão o livro com a mão esquerda ou por detrás das costas. Vimos também que a pessoa será pesada, os seus atos e também o seu registro. Tudo isso será pesado na balança. Tudo isso será pesado na balança, nas balanças que serão posicionadas no dia do julgamento. E vimos que os registros dos servos serão expostos. E vimos algumas evidências de tudo isso. E o Sheikh terminou por mencionar que todos estes versículos assustadores nos devem levar a temer Allah subhanahu wa ta'ala e a temer esse dia no qual seremos todos pesados, nesse dia no qual os nossos atos serão pesados, no dia em que os nossos registros, os registros das nossas ações serão pesados. Nesse dia a pessoa vai encontrar tudo aquilo que fez. Então, isso deve levar o crente a temer Allah subhanahu wa ta'ala e a cumprir as ordens do Criador, daquele que nos julgará. E a pessoa deve afastar daquilo das proibições de Allah subhanahu wa ta'ala, a fim de viver como o Sheikh nos disse, constantemente entre a esperança e o medo. A esperança na misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala e o medo da sua fúria. E tudo isto leva a pessoa a temer constantemente Allah subhanahu wa ta'ala, mas ao mesmo tempo a ter esperança em Allah subhanahu wa ta'ala e na sua vasta misericórdia. E ficamos por aqui. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.